O aquecimento global é hoje um dos principais desafios para a permanência e continuidade da vida sobre a Terra. Sabe-se que o principal responsável por essas alterações climáticas é o crescente aumento dos gases do efeito estufa, oriundos de diversas atividades humanas e em variados setores da economia, como agricultura, pecuária, transporte, tratamento de lixo, indústria, além de processos de desmatamento e degradação de florestas. Como consequência, é cada vez mais frequente a ocorrência de desastres naturais, como secas, inundações, frio e calor extremo, furacões, entre outros. Diante disto, nos resta assumir nossa parcela de responsabilidade neste alarmante cenário e agir na diminuição e compensação das nossas emissões. O que podemos fazer? Pensando nisso, o Centro Vianney, uma ONG com sede em Lages, atuação regional e com mais de 30 anos de trabalhos em agroecologia e educação popular, desenvolve desde 2011 o projeto Carbono Social em Rede. Imagine que você é um agricultor familiar. Imagine que algumas leis lhe proíbem de usar partes de sua propriedade. Imagine que ninguém explicou o porquê disso. Você olha todos os dias para essas áreas e pensa, como elas poderiam estar contribuindo para a manutenção da sua família? Agora você é uma pessoa urbana e tem sentido na pele, todos os dias, as mudanças climáticas. Cada vez os dias estão mais quentes ou mais frios. Cada vez mais tempestades e enchentes. Todos os dias desastres ambientais se multiplicando no noticiário. E o que você pode fazer, ou consegue fazer, é simplesmente separar o seu lixo doméstico. Mas aquele agricultor familiar, por força de lei, está prestando um enorme serviço a todos nós. Ele sacrifica o bem-estar de sua família, preservando a natureza e contribuindo para a redução do aquecimento global. Mas ele não sabe disso. Ele apenas cumpre a lei. É para fazer essa ligação campo-cidade que o projeto Carbono Social em Rede foi concebido. Com o patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental, o projeto estimula a capacitação de comunidades do campo para a preservação ambiental. Trabalhamos em escolas do campo, com crianças e adolescentes na maioria, filhos de agricultores. Fornecemos mudas de árvores nativas. Montamos projetos de recuperação ambiental nas propriedades. Acompanhamos o crescimento das árvores e o retorno dos animais silvestres. Mas também incluímos essas famílias no mercado voluntário de carbono. Ou seja, ajudamos para que essas famílias recebam pelo serviço ambiental que estão prestando para a sociedade. Cada árvore plantada, cada área recuperada é exaustivamente documentada. São fotos, coordenadas geográficas, etiquetas numeradas, informações da propriedade e da comunidade. Tudo para garantir e comprovar que o serviço ambiental existe e é eficiente. E então oferecemos essas árvores no mercado voluntário de carbono. Esse mercado, pessoas e empresas com responsabilidade ambiental e social podem contribuir financeiramente e, mais que isso, valorizar o trabalho ambiental que estas famílias estão prestando e mostrar que se importam e agradecer pela preservação e pela recuperação ambiental. Com patrocínio da Petrobras, o projeto efetuou a produção, doação e plantio de quase 500 mil mudas de árvores nativas, em cerca de 1.000 propriedades de agricultores familiares e terras indígenas de Santa Catarina. Foram mais de 50 espécies de mudas de árvores nativas plantadas, sendo as espécies araucária e bracatinga as mais utilizadas. De 2011 até o final de 2013, a recomposição chegou a 700 hectares, incluindo áreas de preservação permanente, tais como margens de rios e de nascentes, reserva legal e áreas degradadas. O projeto realiza diversas ações educativas com crianças de escolas do interior dos municípios, incluindo coleta de sementes, produção e desenvolvimento de mudas,
cursos, palestras e plantio de árvores. São várias escolas do campo envolvidas, com a participação de professores, monitores, pais e mais de 1.500 alunos. Mas nada disso seria possível sem antes produzir as mudas. Para isso, são mantidos 6 viveiros. Nós, como Projeto Carbono Social em Rede, tínhamos 2 alternativas, ou produzir as mudas ou comprar. E acabamos optando pela produção, só que de uma forma um pouco diferente. Na sede do Centro Vianney, construímos um viveiro com grande capacidade de produção de mudas. E em escolas do campo, construímos viveiros um pouco menores para que, além de produzir mudas, as crianças tenham a oportunidade de trabalhar a educação ambiental. Eles aprendem aqui como conservar o ambiente, que é importante a preservação das plantas nativas, portanto aqui eles aprendendo a semear, a plantar, a repicar, eles levam essas mudas para casa, passam isso para os pais e lá eles podem recuperar áreas degradadas, nascentes. É muito importante o projeto Carbono Social dentro da escola. É um dos principais projetos que nós temos na escola hoje, o Carbono em Rede. Ele começou de uma forma bastante tímida, assim, pelo distanciamento que tínhamos dessa prática, né? E hoje é um dos principais projetos. Eu posso dizer que esse tema sobre o meio ambiente está em todas as disciplinas, faz parte do nosso currículo e principalmente da nossa vivência. Depois que as mudas são produzidas em viveiros como este, elas são levadas à propriedade de agricultores familiares. Vamos conhecer algumas delas. Aqui na comunidade de Fundo do Campo, em Otacílio Costa, localiza-se a propriedade do senhor Dionísio Monteiro Velho. Ele já plantou em torno de 150 árvores pelo projeto. O projeto Carbono Social em Rede está ajudando a recuperar a nascente que fica na minha propriedade. Com o plantio das mudas será possível ter água mais pura para o meu consumo e da minha família. Na localidade de Irapuá II, distrito de Canoas, em Bom Retiro, o agricultor familiar Agenor reservou 1 hectare de terra para o plantio das mudas. A gente teve uma conversa junto com o Vianney, né? Com os técnicos do Vianney, e daí ele incentivou para a gente plantar a parte de muda, né? A gente plantou 1 hectare, que está aqui ao lado, né? Então está contribuindo com o carbono social, né? Eu acho que a gente tem que fazer a parte da gente, tem que plantar e tem que cuidar. Se não plantar e cuidar também não resolve nada, né? Em Campo Novo do Sul, município de Bom Retiro, fica a pequena propriedade do apicultor Paulo César. Ele já plantou mais de 400 mudas. Quando eu fui convidado para participar do Carbono Social em Rede, o que mais me interessou é que das variedades que eles estavam oferecendo, um deles me interessou bastante, que é o cedro, porque a minha atividade profissional, que é apicultura, eu gastei bastante cedro, assim, sabe? Então, não foi eu que cortei, mas usei a madeira. Então, a minha maneira de repor isso para o meio ambiente foi investindo bastante nessa muda do cedro. E tanto que cuidei com tanto carinho, que hoje são as mudas mais vistosas que a gente tem aqui no sítio. Viajamos quilômetros para chegar até aqui, na aldeia Bugio, que fica na terra indígena Laclanô, entre os municípios de Dr. Pedrinho e José Boatê. Centenas de mudas do projeto Carbono Social em Rede estão recompondo esta floresta. As árvores começaram a ser plantadas para a recuperação de áreas degradadas no passado por madeireiros. A importância desse projeto para nós aqui
é que nós estamos plantando as madeiras nativas que estavam sendo extintas e o projeto também está trazendo um incentivo que tem do plantio das árvores. A gente não só planta, a gente também tem alguma coisa para receber. Então é isso que a gente achou bom, né, do projeto. Os agricultores e indígenas assumem um compromisso formal com o projeto de que manterão, cuidarão e preservarão essas árvores por pelo menos 10 anos, inclusive replantando caso as mudas iniciais não vinguem. Esse araçá foi adotado por um aluno do 4º ano do Colégio Barão do Rio Branco de Blumenau. Conheça histórias e as motivações que levaram pessoas, empresas e até eventos a adotarem árvores do projeto Carbono Social em Rede. Pensando em neutralizar todo o CO2 que é emitido pelos veículos que fazem a logística desse resíduo, adotamos 57 árvores, que equivale a 57 toneladas de CO2, através do projeto Carbono em Rede, neutralizando todo o CO2 emitido pela empresa durante todo o ano. Não é segredo que a emissão de gás carbônico na atmosfera vem causando grandes problemas para todo o meio ambiente em si, né? Então, eu acho que o mais justo com o meio ambiente é as empresas e as pessoas em si começarem a pensar uma maneira de compensar essa emissão, né? E isso é o que o projeto Carbono Social em Rede nos proporciona. A gente pode estar compensando, de certa forma, o mal que a gente está causando para o meio ambiente. Acabei conhecendo o projeto por meio de amigos, redes sociais, e achei interessante essa adoção de árvores aqui para a região serrana de Santa Catarina. Os pequenos produtores aqui da região não têm esse costume de colocar em suas propriedades as mudas nativas. Eu achei interessante esse projeto agregar isso nas pequenas propriedades, então, devido a isso, eu decidi adotar essas árvores. Eu adotei uma árvore, pois quando eu li sobre o projeto Carbono Social em Rede, o que me chamou a atenção foi o fato da área ambiental estar associada à área social, né? Eu adotar uma árvore, eu vou estar ajudando não só a minimizar o impacto ambiental, né, que eu causo, que todo mundo causa na natureza, mas também eu vou estar ajudando um produtor rural. Eu acredito que ações individuais contribuem para a construção de um futuro melhor, mas também de construir no presente uma sociedade mais justa. Sempre ouvimos falar de crise ambiental, de crise social, dos problemas econômicos que vivemos e que já vivíamos há um bom tempo. Cobramos do Estado ações mais eficazes, mas e nós? Como que podemos contribuir? Como podemos fazer a nossa parte? Fazer algo que construa uma nova realidade, não somente no futuro, mas hoje. Adotar uma árvore é uma dessas possibilidades. E entrei no site para conhecer o projeto. E eu fiquei surpresa, porque em menos de 10 minutos eu havia me cadastrado e adotado 2 mudas. O projeto Carbono Social em Rede, ele pensou numa maneira muito inteligente de aproveitar essa ferramenta que é a internet para poder ajudar, né? Ajudar o meio ambiente que a gente vive, né? Para poder fazer alguma coisa pelo nosso planeta. Conforme vocês viram e ouviram nos depoimentos, com o Carbono Social em Rede, todos ganham. As pessoas e empresas que adotaram estão contribuindo para a redução e compensação dos gases do efeito estufa. E os agricultores familiares recuperam e conservam os recursos naturais das propriedades e ainda recebem uma determinada quantia do valor dos que adotaram para cuidar dessas árvores e pelo serviço ambiental que prestam à sociedade. Para os agricultores familiares, que são o nosso público que o projeto Carbono Social em Rede trabalha, é muito importante o recebimento pelos serviços ambientais, pois é um incentivo para a recomposição e conservação de florestas. As árvores plantadas nas áreas de preservação permanente, reserva legal e sistemas agroflorestais, além de gerarem recursos financeiros advindo das adoções, eles trazem também novos produtos como frutos, folhas, flores
e outros produtos não madeireiros que ajudam na subsistência familiar e geram renda. Eu já plantei aqui na minha propriedade mais de 700 árvores. Dessas foram adotadas 14 árvores. E eu recebi um incentivo em dinheiro para mim, assim, comprar coisas assim para a propriedade, para manter o gado, cerca. Tudo isso a gente comprou com o dinheiro adotado desse projeto. É um incentivo para a gente também, né, que está plantando e está cuidando, e a pessoa que vem da cidade para adotar, a gente adota, né? E, então eu acho que é um retorno para eles também, para a própria saúde, para o próprio ar ser mais limpo, mais purificado, eu acho, né? Se alguém adota, a gente agradece a cada muda adotada, porque nos ajuda. Para quem está plantando as mudas, cada muda adotada dá uma incentivada a mais para a gente tocar o projeto. O carbono social em rede é uma forma fácil, prática e concreta de ajudar a tornar o nosso ambiente mais limpo, saudável e equilibrado. Ajude e participe. Você e sua empresa podem aderir adotando árvores. Acesse o site.